Esse agora é o momento em que entra uma canção. E a canção é bonita. Ela tem um arranjo de cordas incrível. Ela tem um som de piano maravilhoso. E a canção toma conta do ambiente. Eu sei, você também está pensando em uma canção. E não necessariamente a canção que você está pensando é a mesma que a minha. Mas o certo é, estamos pensando canções. Eu estou pensando uma canção específica, uma canção na voz de Milton Nascimento. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Ah, essa canção do Milton Nascimento tem tudo a ver com esse momento. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com Clarice Lispector. Tem tudo a ver com nós, seres humanos, buscadores de nós mesmos. Assim como eu aqui nesse espaço, que vou seguir como um caçador buscando alguma coisa que faça algum sentido. Antes, uma advertência ou um pedido. Eu espero que vocês sintam e percebam tudo o que vai acontecer aqui da maneira de vocês. Tudo bem? Então vamos agora para o começo de tudo? A primeira vez que li Clarice Lispector. A primeira vez que eu li Clarice Lispector foi um livro chamado Primeiro Beijo e Outros Contos. Para ser exato, este livro aqui. Uma coletânea de contos de 1989. Eu tinha 15 anos e este livro aqui pertencia à minha irmã. Era leitura obrigatória da escola. Ai, como eu odeio este termo, leitura obrigatória. Acho que por isso que eu nunca li com tanto afinco Machado de Assis e José de Alencar. Eram leituras obrigatórias. Eu queria ter liberdade de escolher meu próprio livro. Eu queria decidir aquilo que eu iria ler. Por isso eu escolhi este livro aqui. Afinal de contas, era leitura obrigatória da minha irmã, não minha. Eu iria ler por livre e espontânea vontade. Mas de cara eu já me assustei um pouco, porque a capa era uma coisa meio teen, né? E como a minha irmã costumava ler, sei lá, a revista Capricho nos anos 80, pensei que se tratava de uma leitura teen. Mas aí eu dei o braço a torcer. Segui lendo. Fui gostando, até que de repente eu cheguei num conto chamado Uma Galinha. Aquilo me arrebatou de tal forma que eu não sei explicar o que é que aconteceu dentro de mim. Clarice fala da condição de uma galinha condenada ao almoço de domingo. Ela descreve os sentimentos dessa galinha, o que ela sente no momento em que ela foge das pessoas que querem matá-la. Eu nunca mais vi uma galinha de outra forma. Tanto que em 2002, quando eu fui ver o filme do Fernando Meirelles, Cidade de Deus, que abre justamente com uma galinha desesperada, fugindo de seu almoço de domingo. Essa aí é a galinha, gente, a galinha da Clarice Lispector, com toda certeza. Vamos agora fazer um salto para 1990. Para ser exato, 7 de julho de 1990, o Brasil perdia um grande artista, eu perdi um grande ídolo. Cazuza! Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Você pode estar dizendo aí, Raul, você está meio maluco?
Você está falando de Clarice Lispector, de repente você mete um Cazuza, o que isso tem a ver? Eu explico. Ou melhor, o Cazuza mesmo pode dizer o que a Clarice Lispector significa para ele. Fala aí, Cazuza. A pessoa que eu mais amo na minha vida chama-se Clarice Lispector. O maior ídolo. Clarice Lispector. Por quê, hein? A Clarice, eu tenho uma coisa com a Clarice muito louca. Por exemplo, eu não leio a Bíblia, eu leio A Descoberta do Mundo. Que são as crônicas dela de 67 a 72 no JB. Então, por exemplo, ontem eu tive insônia. Aí é uma coisa mágica que eu tenho com ela. Aí eu abri A Descoberta do Mundo, caiu em insônia. Uma crônica dela sobre insônia. Aí eu já li, que bom. Então, quer dizer, a Clarice tem uma coisa a mais, não é uma escritora, é uma pessoa que eu leio romance, que eu me distraio. A Clarice me leva a pensamento. E o Cazuza era tão apaixonado por Clarice Lispector que logo que ele entrou no Barão Vermelho, ele levou para o Frejá uma letra que ele organizou com um texto da Clarice Lispector. E aí ele falou pro Frejá, eu tô aqui com uma letra incrível, umas coisas da Clarice Lispector, do livro Água Viva, um livro maravilhoso. Vamos fazer uma parceria, eu, você e Clarice, o que é que você acha? Aí o Frejá pegou a letra, ele gostou e realmente ele fez um blues daquela letra que virou uma canção incrível chamada Que o Deus Venha. Essa canção entrou no primeiro disco do Barão sem o Cazuza, o disco de 1986, ou seja, já era o Frejá cantando. E eu só fui conhecer essa música alguns anos depois, em 1993. A primeira vez que eu pisei no Rio de Janeiro. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Julho de 1993, eu vim passar férias no Rio de Janeiro. Eu, um garoto de 19 anos, deslumbrado com a cidade maravilhosa. E logo que eu cheguei, eu fiquei hospedado no apartamento do meu padrasto, que ficava na Barata Ribeiro 771. Eu logo pedi para ele, Kim, por favor, me arruma aí um bloquinho. Um bloquinho que eu possa fazer umas anotações, escrever uns poemas. Eu adoro escrever, eu preciso escrever. Aí ele me deu um bloquinho, eu fiquei escrevendo. Fiquei lá no apartamento o julho inteiro fazendo coisas, anotações. E teve uma tarde que eu saí para conhecer o Rio de Janeiro. Eu fui ao centro da cidade, Rua do Ouvidor. O meu padrasto tinha um consultório lá, ele era dentista. Eu estava lá no consultório conversando com uma assistente dele, batendo o maior papo, conversando. De repente eu olho para a estante e vejo um livro de capa dura, edição de luxo. Era tão edição de luxo que aquela parte branca das páginas não era branca, era dourada. Dourada mesmo, assim. Eu falei, gente, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso. Aí quando eu vi Perto do Coração Selvagem, eu não acreditei, o livro da Clarice Lispector, falei, Perto do Coração Selvagem, meu Deus do céu, o livro da Clarice. A moça viu meu desespero e falou assim, esse livro é meu, mas você pode levar. É uma coleção que eu estou fazendo. Eu falei, não, o que é isso? O livro está lacrado, eu não vou levar. Ela, não, pode levar emprestado. Quando você terminar, você entrega para o Joaquim e o Joaquim me devolve. O que é que você acha? Eu falei, jura? Ela, juro. Eu falei, bacana, vou levar. Aí saí pela rua, ei, Clarice Lispector, Clarice Lispector. E como nada na vida é coincidência, eu passei na calçada, tinha um rapaz vendendo vinis. LPs, né? Tava vendendo e eu vi o primeiro disco do Barão Vermelho. Falei, meu Deus do céu, o disco do Barão Vermelho, Clarice e o disco do Barão. Só que quando o cara me falou o preço do disco, era muito caro, eu devolvi e fiquei só com o livro que era emprestado. E aí cheguei na casa do meu padrasto, fiquei lá lendo o livro, anotando coisas, lendo o livro, anotando coisas. E uma tarde eu fui ligar a rádio. Tava lá sintonizando a rádio, sintonizando a rádio, sintonizando, e aí eu ouço uma canção. Era justamente a canção Que o Deus Venha, aquela que o Cazuza entregou para o Frejá, só que na voz da Cássia Eller. Eu não acreditei quando eu ouvi aquilo. A letra era uma das coisas mais incríveis que chegava até mim de uma forma completamente dilacerante.
Sou inquieta, áspera e desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar amor. Às vezes arranha feito farpa. Se tanto amor dentro de mim eu tenho, mas no entanto eu continuo inquieta, é que eu preciso que o Deus venha antes que seja tarde demais. Eu corro perigo como toda pessoa que vive. E a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Mas eu sei que eu vou ter paz antes da morte. Que vou experimentar um dia o delicado da vida. Que vou aprender como se come e vive o gosto da comida. Aquilo arrancou minha alma fora. Foi definitivamente arrebatador. Que versos eram esses? E tinha a ver comigo também, aquele garoto de 19 anos com excesso de amor, sem saber como usar amor. Também me lembrou uma letra do Cazuza, que ele fala: eu que não amo ninguém, é só amor que eu respiro. Eu anotei pedaços da letra que me ficaram no meu bloquinho de anotações que meu padrasto me deu. E segui naquele julho de 1993, devorando Perto do Coração Selvagem, o primeiro romance da Clarice Lispector. E tem uma certa confusão em relação à idade que a Clarice tinha quando lançou esse primeiro romance, né? Mistérios de Clarice. Umas pessoas afirmavam: Clarice tinha 19 anos quando lançou esse primeiro romance. Aí outras pessoas: não. Clarice tinha 23 anos quando lançou esse primeiro romance. Pois bem, eu até entendo isso porque os primeiros livros que eu comprei da Clarice Lispector lá atrás falavam que ela tinha nascido no dia 10 de dezembro de 1925. Em outros livros estava a data certa, que é 10 de dezembro de 1920. Tanto que em dezembro de 2020 se comemorou o centenário da Clarice Lispector. Pois bem, mas como eu gosto de forçar coincidências, vamos lá. 19 anos Clarice tinha quando lançou o primeiro conto, Triunfo. 19 anos eu tinha quando pisei a primeira vez no Rio de Janeiro. 23 anos realmente era a idade que Clarice tinha quando lançou este primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, em 1943. 23 anos eu tinha quando me mudei definitivamente para o Rio de Janeiro, saído de Belém do Pará. E lá estava eu lendo Perto do Coração Selvagem. E o livro já abre com uma epígrafe do escritor irlandês James Joyce, que fala o seguinte: ele estava só, ele estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. Era eu lá com 19 anos, abandonado, sozinho, uma antena captando tudo, uma esponja absorvendo o mundo. Mas vamos agora saltar para um momento mais recente. 2020, o ápice da pandemia, junho de 2020. Junho de 2020, 3 meses de pandemia. O mundo estava completamente assustado, em pânico, surpreso. Eu estava angustiado. Sim, eu estava pensando: o que é que está acontecendo no mundo? Que vírus é esse, pelo amor de Deus? O que é que a gente tem que fazer? Tem que ficar em casa, álcool em gel, aquela loucura toda. Então eu pensei: gente, o que é que eu posso fazer para me melhorar? Porque eu estava só, como todo mundo nesta pandemia. Eu estava abandonado, como todo mundo nesta pandemia. Eu estava feliz. Não, porque não se pode ser feliz numa pandemia. Então eu precisava de alguma coisa para me consolar, alguma coisa que me desse alguma paz espiritual, me desse algum conforto interior. Foi então que eu pensei: eu posso reler aquele livro da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, Pulsações. Tá aí, eu vou reler esse livro. Vai ser minha companhia, eu vou reler esse livro. Cadê o livro? Um Sopro de Vida, cadê você? Por favor, cadê você? Um Sopro de Vida, Pulsações, cadê você? Eu procurei a casa inteira.
eu não encontrei o livro. Começou a me dar um desespero maior. Ou seja, aquilo que era para me confortar começou a me desesperar. Então me lembrei, vou até a internet. Quem sabe não tenha na internet para baixar. Um Sopro de Vida, Pulsações PDF, download. Tinha o livro lá, vou baixar. Pum! Baixei o livro, pronto, eu baixei o livro. Eu baixei o livro, baixei o livro. Vocês acham que isso me consolou? Não, porque eu tenho um problema muito sério, eu tenho toque. Eu tenho toque, é o seguinte, se eu leio alguma coisa que é muito legal, muito importante para mim, e se eu quiser reler essa coisa muito importante para mim, no caso, o livro, eu tenho que pegar o mesmo livro, com os rascunhos, com as minhas anotações. Então não pode ser um PDF, eu não tenho a mínima ligação com esse PDF, gente. Cadê o livro? Aí começou a me dar um desespero maior. Eu falei, já sei. Eu me mudei para cá recentemente. Eu deixei uma sacola com os livros espalhados por aí. Eu perdi um sopro de vida. Aí eu lembrei, não, eu emprestei esse livro para minha mãe. A minha mãe falou assim, meu filho, você fala tanto de Clarice Lispector, eu quero saber um pouco mais sobre essa mulher. Falei, mãe, você vai saber. Peguei o livro Um Sopro de Vida, falei, toma, leia. Aí a minha mãe levou o livro. Só que nesse momento, a minha mãe estava em Belém do Pará. A minha mãe está com o livro, vou mandar uma mensagem. Mãe, cadê aquele livro, Um Sopro de Vida, Pulsações, da Clarice Lispector que eu te prestei? Pum! Mandei a mensagem. 3 horas depois ela respondeu. Pum! Filho! Oi, tudo bem? Eu não sei que livro é esse, não. Não faço a mínima ideia. Gente, eu me aborreci. Fui de novo na internet, peguei a capa do livro, pum! Mandei para ela. Mãe, a capa é essa. Você tá com esse livro, cadê esse livro? Aí ela me respondeu, olhando bem até eu sei qual é. Sim, eu sei que livro é esse. Mas não sei cadê não. Caramba. Não, isso me subiu um negócio aqui, gente, sabe? Eu fiquei completamente aborrecido com essa situação. Porque eu falei, gente, pra que você vai emprestar o livro? Pra que você vai emprestar o livro? Eu emprestei o livro para minha mãe, gente. Porque burro não é quem empresta o livro. Burro é quem devolve. Agora eu estou sem livro, estou completamente desesperado, eu estou sem paz. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que ninguém nos ouça. É o seguinte, esse livro, na verdade, ele foi roubado. Ele foi roubado, eu roubei o livro, sim, mas não precisa espalhar para ninguém. Porque quem rouba livro no Brasil merece 100 anos de perdão. Eu roubei esse livro, gente. Sim, eu roubei. Eu me lembro até quando se deu esse roubo. Janeiro de 2007. Sim, eu sou bom com datas. Janeiro de 2007. Eu explico por quê. Como todo bom pisciano, geralmente quando começa um ano, que eu acho que vai ser um ano muito importante, eu penso o seguinte, eu vou iniciar alguma coisa nova, eu vou iniciar algum processo novo. Então, janeiro de 2007, eu iniciei um processo de cura. Eu falei, vou ver filmes budistas, eu vou ler coisas budistas, eu vou mergulhar no universo budista. Então eu lembrei de um livro que eu tinha, um livro chamado Siddhartha, do escritor alemão Hermann Hesse. Então eu falei, vou ler esse livro que eu comprei com 20 anos em 1994, só fui ler em janeiro de 2007, com 32 para 33 anos. O que é que isso quer dizer? Tudo tem seu tempo, né? E aí comecei a ler o livro, devorando o livro, fiquei fascinado pelo livro e nesse mesmo momento eu marquei com uma amiga minha um café literário, uma boa pedida. Então eu coloquei o livro embaixo do braço, tinha acabado de ler o livro, fui até a casa dela, que ficava aqui em Copacabana, cheguei lá. Estávamos conversando, falando sobre 1000 coisas, de repente eu olho para a estante da casa dela. Sim, também eu tenho essa mania de conversar e olhar para a estante. De repente estava lá o livro. Um Sopro de Vida. Eu peguei o livro, pum! A xícara começou a tremer na minha mão. Falei, gente, não acredito. Um Sopro de Vida, Clarice Lispector. Eu falei, me empresta esse livro. Por favor, me empresta esse livro. Aí ela me olhou no fundo dos meus olhos. Raul, não posso te emprestar esse livro. Este livro pertenceu à minha mãe. Uma parte. A mãe dessa minha amiga, ela era uma excelente fotógrafa e ela morreu em decorrência de um câncer. Então eu entendi o apego emocional que ela tinha em relação ao livro, né?
E eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter esse livro em minhas mãos. De repente eu fiz uma proposta para ela. É o seguinte, ó, eu acabei de ler esse livro, Siddhartha, então eu te empresto esse livro, você me empresta um sopro de vida, a gente lê, e quando a gente acabar, a gente, ó, pum, destroca. O que é que você acha? Ela pensou um pouco e me respondeu, tá bom, você me convenceu. Falei, venci! Aí fui pela rua, um sopro de vida, Clarice! Um sopro de vida, Clarice! Aí cheguei em casa, fiquei devorando o livro, apaixonado, maravilhado, embalado por aquelas emoções de Clarice! E realmente na pandemia eu não encontrei o livro, gente. Não encontrei de jeito nenhum o livro, mas eu achei o meu bloquinho de anotações. Como eu pretendia devolver o livro, sim, eu pretendia devolver um sopro de vida para minha amiga. Então o que é que eu fiz? Eu peguei o bloquinho de anotações e eu comecei a escrever passagens interessantes do livro e tal. Comecei a escrever coisas sobre os filmes budistas. E aí comecei a escrever muito. De repente eu cheguei numa anotação. E me chamou muita atenção essa anotação. Que eu falei, ok, tinham frases da Clarice, mas essa anotação eu não entendi muito bem. Era essa anotação aqui, ó. Ishin Den Shin, de coração para coração. Eu desenhei um coração, falei, gente, isso aqui tem algum sentido? Ishin Den Shin, Ishin Den Shin, tem algum sentido isso, gente? Tem algum sentido? Tem algum sentido? Fui até o Google, coloquei Ishin Den Shin, ó, provérbio japonês, expressão zen budista que quer dizer de coração para coração, de mente para a mente. Opa! Tem a ver. Eureka! Tem a ver. Tem a ver, inclusive, com o filme que eu vi, um dos primeiros filmes que eu vi com temática budista, Sansara. E tem a ver também com o livro da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, Pulsações. Porque nesse livro, praticamente, é um diálogo entre um autor e uma artista, a Angela Praline. Em um determinado momento do livro, a Ângela fala que ela estava buscando algo além das palavras, a sombra do pensamento. Ela queria um outro tipo de comunicação. Ou seja, Shin Den Shin. É isso! E tem a ver também com Buda, o Siddhartha de Hermann Hesse. Sim, porque o Siddhartha estava meditando no alto da montanha, estava lá meditando. Em volta dele estavam os discípulos, todos meditando de olhos fechados. Meditando. De repente, um dos discípulos deu um sorrisinho. Como se tivesse compreendido a mensagem do Siddhartha, através dessa comunicação íntima, um elo imaginário. Ishin Den Shin. É isso. Tem a ver. E por falar em Siddhartha, mais uma feliz coincidência. O filho de Siddhartha se chama Raul, ou Raul, com H, R-A-H-U-L. Em outros escritos tem também Raula, né? Mas eu gosto de Raul, né? Que quer dizer amarras. Porque o Siddhartha dizia que o filho dele era uma espécie de obstáculo no processo de iluminação dele. Ou seja, amarras, Raula, tudo a ver, né? E já que estamos falando de Siddhartha, vamos falar do seu autor, Hermann Hesse. Eu fui descobrir algum tempo depois que Clarice, ao iniciar o processo de leitura na vida dela, ela costumava escolher os livros por ter algum título interessante. Então, de repente, ela viu um título lá, O Lobo da Estepe. Ela falou, vou ler esse livro. Esse livro era de quem? Hermann Hesse.
E ela começou a ler o livro, ela terminou o livro, ela ficou completamente instigada com o livro, então ela começou a escrever um conto tentando imitar o estilo de Hermann Hesse. E o conto não terminava, de repente Clarice rasgou e jogou fora. Ou seja, mas ela tentou escrever alguma coisa que se aproximasse daquele cara que a deixou instigada, o Hermann Hesse, assim como esse espetáculo, gente. Esse espetáculo onde eu escrevi coisas tentando me aproximar da minha mestra maior, Clarice Lispector, ou seja, eu, Clarice. Mas vamos agora saltar para lá atrás, bem lá atrás, o começo de tudo. Ou seja, o meu começo. Vamos para 1974. Março de 1974, para ser exato, 14 de março de 1974, eu estava nascendo. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. E neste mesmo ano de 1974, Clarice começava a escrever Um Sopro de Vida, Pulsações. Seria paranoia minha pensar que de repente nessa loucura toda, Clarice sentiu a minha presença e me viu como um sopro? Sim, ela poderia ter me captado como algo vindo de algum lugar que não se sabe de onde, porque Clarice é o canal por onde flui toda a energia da criação. Tá. Ok. Isso é viagem minha. É pretensão, talvez. Mas eu gosto de ter essa ideia de que no momento que eu nasci na mesma atmosfera que Clarice Lispector, no mesmo tempo e espaço. Ou melhor, na mesma psicosfera. Em 3 anos da minha vida, nós coexistimos. Clarice partiu no dia 9 de dezembro de 1977. E neste mesmo ano de 1977, eu perdi outros 2 grandes ídolos, Chaplin e Elvis. Clarice, misteriosamente bela em sua profundidade. Chaplin, palhaço dos meus sonhos, e Elvis, o rei do rock. Wabablua, wabambum. Eles se foram. E eu ainda estou aqui. E eu corro para alcançar Clarice. A vida corre em minhas veias. Eu sou tão vida que muitas vezes eu não caibo dentro de mim. Eu sou eu, este ser tangível. E muitas vezes eu procuro o vazio, onde eu possa me colocar, esse imenso vazio que só eu conheço. Eu quero o movimento puro. Eu quero o fluxo perfeito daquilo que jorra de dentro de mim e que é verdadeiro. Eu preciso escrever. Escrever é como tentar elaborar um crime perfeito. Escrever é como sangrar. Eu preciso escrever, eu preciso me esvaziar. Então eu quebro uma ampulheta como se quisesse parar o tempo. E me permito. Muitas vezes fui fera enjaulada, mesmo sabendo que a grade estava destrancada. Agora subiu uma canção imaginária, como se quisesse criar um elo potente com o universo. Como se aproveitasse o instante, sabendo-o,
finito. Como se o vir a ser fosse agora, fosse essa chama precisa no fim do breu da noite. Essa tênue luz que por vezes apavora, em outras ilumina mais do que se alcança. Quebrar uma ampulheta como se eu quisesse parar o tempo e me permitir. Quebrar a ampulheta como se eu quisesse parar o tempo. Como é que se para o tempo? Parar o tempo, parar o tempo. Gostei. Eu precisava me esvaziar. Eu já me sinto vazio. Eu precisava colocar para fora essas coisas todas. Sim, iluminar-me. E depois apagar a luz. Eis o processo da criação. E o livro, hein, gente? O livro, Um Sopro de Vida. Eu perdi mesmo o livro, Um Sopro de Vida. Mas antes de ter perdido o livro, do que perder o sopro propriamente dito, o sopro que nos mantém vivos, o sopro que nos mantém em movimento. Um sopro de vida. Que título positivo, né? Quase um fio de esperança. Toma este sopro de vida. Resista. Um sopro de vida. E Clarice, que começou a escrever esse livro em 1974, ela seguiu escrevendo, inclusive quando ela se encontrava doente. Clarice faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, véspera do seu aniversário. Ela faleceu em decorrência de um câncer no ovário. E neste mesmo ano de 1977, Clarice deu uma entrevista muito importante, no dia 1º de fevereiro, para um programa chamado Panorama, apresentado pelo jornalista Júlio Lerner. Eu já vi esse programa umas 25 vezes, pelo menos. E toda vez que eu acho que eu vou alcançar Clarice, Clarice me escapa. Oh, mulher inalcançável. E ela estava lá no programa completamente plena, completamente misteriosa, completamente instigante, desconcertante. Em um determinado momento, o jornalista Júlio Lerner pergunta para ela: Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Clarice prontamente responde: Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Liberdade de Clarice. Ela mesma dizia: liberdade é pouco, que o desejo ainda não tem nome. Em uma outra entrevista, Clarice foi indagada: Clarice, por que você escreve? Ela então respondeu a esta pergunta com outra pergunta: por que você bebe água? O entrevistador então respondeu: porque eu tenho sede. Clarice então conclui: exatamente. Você bebe água para não morrer. Eu também. Eu escrevo para me manter viva. Clarice definitivamente não é para você entender. Ela já dizia: não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento.
Então não se trata de entender, se trata de sentir. É aquela coisa, ou bate ou não bate, não tem isso? Meu santo não bateu com o teu. No meu caso da Clarice, o santo bateu, bateu certeiro. Ler Clarice é como mergulhar dentro de mim e organizar as peças do meu quebra-cabeça. Antes de Clarice chegar, é como se eu fosse um sótão abandonado à espera de visitação. Clarice vem e me traz a vela. E logo eu sou incendiado pela ferocidade sutil que ela me oferece. Clarice e seu olhar misterioso, o cigarro entre os dedos e o charme da língua presa. Sim, Clarice tinha a língua presa e muita gente achava que ela falava algumas palavras de modo engraçado porque ela era ucraniana. Não. Língua presa. Tanto que para ela era uma verdadeira tortura dizer algumas palavras, como, por exemplo, Aurora. Aurora, imagina. Aurora. Clarice, agora eu sinto as tuas palavras entrarem pela minha janela como se fossem borboletas, essa pétala que voa. Eu quase posso ouvir você me dizer coisas como: eu luto com extrema ansiedade por uma novidade de espírito. Cada vez que eu me sinto quase um pouco iluminado, vejo que estou tendo uma novidade de espírito. É culpa minha se eu não tenho acesso a mim mesmo? A poeira é filha das coisas. Sou criança de domingo. Sou feliz na hora errada, infeliz quando todos dançam. Quero encontrar sentido para tantas coisas, ainda que essas coisas não tenham sentido. Há tantos anos me perdi de vista que hesito em procurar me encontrar. Sou tão perigoso, me deram nome e me alienaram de mim. Eu grito, eu sinto, eu sofro, eu me alegro. Eu me comovo, só o meu enigma me interessa, mais que tudo me busco no meu grande vazio. A poeira é filha das coisas. O pior plágio é o que se faz de si mesmo. Eu te leio em voz alta para que você reverbere em mim. Para que eu não me sinta só. Para que eu me sinta amparado. Como se ao mergulhar nessas palavras potentes, dessas frases dilacerantes, eu me permitisse correr riscos. Como se tudo fosse permitido. Até não volta à superfície. Até me perder para sempre. E no caso, esse perder-se para sempre, pode ser a chance de se encontrar para hoje, ao menos. Eu me acho. Pelo menos agora. Antes da próxima perda. Perder-se também comporta a chance de se encontrar. Eu me busco, isso é tarefa diária. O que sei me cabe no hoje, amanhã não é de meu domínio. E assim eu vivo nessa corda bamba que é a vida. Mas isso não a torna menos bela. Pelo contrário. Aí reside toda a beleza, mesmo que seja uma beleza triste. Eu sou triste, de vez em quando. Mas hoje eu sei que nenhuma tristeza é eterna. Amanhã eu coloco roupa nova e vou para a vida. Não. Agora não importa ir. O que importa é ficar. Ficar em casa. E que estando em casa, a gente se vista do novo. E transforme pequenas coisas. Isso me é tão profundo. E me cabe tão bem nesse instante já. O instante que estamos construindo juntos. Você me entende, Clarice? Clarice, você me entende? Você me entende, Clarice? Você me entende, Clarice? Clarice, você me entende? Clarice, você me entende?
Que bom que neste teu silêncio reside todas as respostas. Você mesmo dizia, eu sou uma pergunta insistente sem que eu ouça uma resposta. Ninguém nunca me responde. Mas você me responde. Você me responde, Clarice, eu posso ouvir a tua voz, eu posso ouvir as tuas respostas. Eu não escrevo por querer. Eu escrevo porque necessito. Senão, o que fazer de mim? Desde criança eu procuro o sopro da palavra, que dá vida aos sussurros. Às vezes escrever uma só linha basta para salvar o próprio coração. Eu não gosto de me explicar, prefiro a penumbra do não saber. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Não quero a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Eu quero uma verdade inventada. Eu repito as tuas palavras incansavelmente, até elas soarem como minhas. Até eu me sentir parte deste conflito que é meu, é teu, é de todos nós. Clarice, você me fala por dentro, eu te capturo por dentro, dentro de mim. De tanto te repetir, eu passo a falar com teu sotaque. Eu passo a ser você esta noite. E agora, os verbos me escapam pelos dedos. E eu escrevo. Eu escrevo como quem tem fome, uma fome que não se sabe explicar de quê, mas é uma fome que deseja ser fome maior, que não cabe em palavras, que é fome de palavras. Ela come uma por uma e depois não encontra fome para ser um prato de ideias servidas ao cair da noite. Noite que vem, perturba o sono e nos dá a vitalidade do existir, que não pode ser potencializado à luz do dia, já que muitos não compreendem essa intensa vitalidade que se alimenta de palavras e mais palavras. Clarice, você me atravessa como uma espada. E eu sinto a lâmina fria das tuas palavras. E me vejo sangrando metáforas que não mais cabiam dentro de mim. Era necessário expulsá-las. E você foi o fórceps. Você foi e é o trampolim para isso tudo. A palavra salva, a tua literatura me salva, me impulsiona. Eu sei, eu sinto o teu sopro de vida. Você me tem toda hora, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. É, Clarice. Agora conversamos como se fôssemos íntimos. Como se você soubesse de mim. Você não sabe nada de mim, Clarice. Mas eu sei de você. Eu sei de você. Como é que a gente se conecta com alguém que nem está mais aqui? Alguém que a gente antes nem teve algum tipo de contato presencial enquanto a pessoa era viva? Como é que isso se dá, Clarice? Porque você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. E agora eu cuspo a minha intimidade neste quarto em busca de algum sentido. E releio o que você escreveu. Eu releio o que você produzia no instante em que eu nascia. O teu sopro chega a mim com uma baforada de sentidos. Eu que lembrei do livro, veja só, o livro Um Sopro de Vida, no momento em que a vida parecia monótona, tediosa, aflita. O livro Um Sopro de Vida, que foi lançado póstumamente em 1978. E eis que eu lembrei do livro e procurei meu apartamento inteiro e não encontrei. No momento em que eu estava quarentenado, isolado, tentando desenhar neste espaço uma vida.
uma vida potencializada pela arte. Eu quero ser pulsações. Eu quero ser poeira de estrelas. Eu quero que algo reverbere como a madeira de um violão ao ter as cordas tocadas. Eu quero ser som neste silêncio que me habita. Se o teu silêncio for igual ao meu, terá sentido este som quando vem e se instala despretensiosamente até criar sentido. Sentir me interessa muito mais. Eu sinto e eu quero falar de coração para coração. Quem dera chegasse o dia em que as palavras não fossem mais importantes, e sim o que está atrás das palavras, como Clarice queria, a sombra do pensamento. Eu não sei como é que seria a vida sem a obviedade das palavras que buscam comunicar. Mas se eu ponhei palavras aqui, que foi? Ponhei. Eu aprendi isso com a Clarice. Clarice não gostava da palavra pus. Ela dizia que pus lembra ferida marrom na perna de mendigo. Então ponhei. Se eu ponhei palavras aqui, foi com o intuito de me esvaziar. Agora, a lona do meu boneco se esvazia e eu tombo no chão das ideias. Eu agradeço a todos vocês que estão comigo nessa caminhada, neste percurso clariciano. Então, potencializados pelas ideias da Clarice, eu digo a vocês o que eu direi a mim mesmo em frente ao espelho. Não te apequenes diante do mundo! Não te apequenes diante do mundo! Eu nem sei se existe essa palavra apequenes, mas se ela veio, ela deu sentido. E se ela deu sentido, eu sinto que ela deve permanecer. Permanecer no instante já, o instante que passará. Mas voltemos a Clarice, porque Clarice me disse algo límpido como água. Ela disse: eis que depois de uma tarde inteira, de quem sou eu? E de acordar a 1 da madrugada, ainda em desespero, eis que às 3 horas da madrugada, acordei e me encontrei. E fui ao encontro de mim mesma, calma, serena, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu e você é você, isso é vasto, vai durar. O que te escrevo é um isto. Não para, continua. Olha para mim e me ama. Não. Tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Captei a vossa mensagem, amada guru. Então o tema é água, né? Eu quero filosofar também sobre isso. Então, nesse instante em que a gente sente sede e vai até a cozinha simplesmente para beber água, mas no meio do caminho a gente se leva, a gente vai com a gente, e é tanta pulsação, tanta festa mental, que ao chegar à cozinha, ao abrir a porta da geladeira, a gente já não sabe nem o que a gente foi fazer. E a luz se acende de dentro daquele espaço frio, um insight poderoso e zoom! Eu já sou outro. Ou será que eu sou o mesmo potencializado pelo entendimento? É como se instalasse dentro de mim algum clique que abrisse uma porta. Pronto. Eu já me sou. Eu sou-me o que deveria ser. Eu sou. Agora, quanto à água, essa sede já se evaporou, já que eu me bebi no caminho e agora eu cuspo a minha intimidade mais avassaladora e que eu aguardo com medo de que ela provoque explosões fora de controle. E quem quer controle? Quem quer ser controlado? Quem controla o que sente?
Agora é a chance de revisitar o sótão abandonado. É a chance de libertar o ser aprisionado. É o nosso humano que precisa acordar, nem que seja às 3 horas da madrugada. É agora, não tem tempo seguinte. Tempo, eu preciso beber água. Sim, eu preciso beber água. Por que se bebe água? Por que se tem sede? Por que tu foste Clarice nesta existência, Clarice? Eu preciso escrever. Sim, eu preciso escrever os últimos suspiros antes que tudo vire pó. O batucar nas teclas me traz a imagem de que estou sendo alvejado por palavras. Direto na alma. Mas ao invés de morrer, eu fico mais forte, ressuscitado por versos, metáforas e poesia. Eu escrevo coisas nesse instante que parecem nem ser minhas. Elas têm sotaque que difere do meu. Podia ser a tua voz. Às vezes eu acredito que é a tua voz, Clarice, que você fala por mim coisas que eu tenho medo de dizer. Eu já deixei o medo me dominar e me fazer ficar como um paralítico sem forças para ser ou enfrentar aquilo que de mais sagrado e potente se possa ser. Você me ensinou e ensina a fúria maior de ser exatamente aquilo que se é ou aquilo a que estamos predestinados a ser. Como se não colocássemos barragens nesse rio que anseia por ser livre e fluido, como tudo na vida deve ser. Então eu sou Raul Franco e você é Clarice Lispector. Eu sou eu e você é você. Isso é tão vasto. Vai durar. De todo meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você, e vejo flores em você, e vejo flores em você, e vejo flores em você. Flores em você. Uma música da Banda Ira. E essa música ela fala da passagem do tempo, de um amigo que parte, a morte, o filme que passa na cabeça. E logo me faz lembrar da última entrevista da Clarice Lispector, aquela entrevista que eu já vi várias vezes. Chegando ao final, ela repete que ela está cansada. Cansada dela, inclusive. Então, o Júlio Lerner faz a última pergunta para receber a última resposta. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Clarice responde. Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo. Que frase para terminar uma entrevista. Estou falando do meu túmulo. Isso é mais impactante pelo seguinte. Esta entrevista Clarice deu no dia 1º de fevereiro de 1977. E ela pediu para essa entrevista só ir ao ar depois da sua partida. Só divulguem minhas palavras depois da minha morte, ela disse. E assim o fizeram. Essa entrevista só foi ao ar no dia 28 de dezembro de 1977, 19 dias depois da sua morte. Então eu penso, em que momento nós falamos do nosso túmulo?
Em que momento nós sabemos que estamos próximos ao nosso túmulo? Eu não falo do meu túmulo ainda. Eu falo da minha cápsula sagrada. Uma bolha que estoura com a necessidade de expandir sensações, emoções e profundas reflexões. Daqui onde estou, eu não vejo vocês, mas eu acredito que eu cheguei até vocês, que minhas palavras voaram como borboletas e depois viraram poeira, que pode e deve se perder. Não se apegar a isso é uma questão de inteligência, de sobrevivência. Um instante em que eu comecei a divagar sobre tantas coisas e principalmente sobre Clarice, já foi. Agora vivemos e permanecemos no instante já. O instante em que as coisas verdadeiramente acontecem. Então eu digo a vocês, acordem, vivam em suas essências e amem as suas imperfeições. E sobre o momento que estamos vivendo, eu afirmo, isso vai passar. Tudo vai passar como um sopro de vida. Sou inquieto, áspero e desesperançado. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar o amor. Às vezes arranha feito farpa. Se tanto amor dentro de mim eu tenho, e no entanto eu continuo inquieto. É que eu preciso que o Deus venha antes que seja tarde demais.